Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Luiz Onofre. Eu estou apresentando o quarto episódio da nossa série Baseado em Marketing. Hoje eu tenho o prazer e a honra de convidar um grande empresário que eu já conheço há alguns anos, né? Já acompanho a trajetória dele e sei que é de muito sucesso. É Ricardo Ramos, tá? É um prazer te receber aqui, meu irmão. Queria que você soubesse que é uma honra estar compartilhando a sua história com nossos telespectadores, né, no YouTube. E você vai poder compartilhar aí quais foram os insights que você teve na sua carreira que te levaram, né, do seu início, né, da sua trajetória até onde você está hoje, tá? Ok, Luiz. É uma satisfação enorme também poder estar aqui, né? Ainda mais fazer um podcast aqui no Ceará, né? Porque eu já tinha feito outros que eram em São Paulo, agora em casa fica mais fácil ainda, né? Show de bola, hein, meu irmão. Ele que é formado em economia, tá? E tem especialização em marketing, business intelligence e em finanças e blockchain, tá? Além disso, ele recentemente é escritor, está escrevendo um livro, ele vai compartilhar um pouco disso também com a gente. E além disso, é o que eu falei para ele agora, o mais importante é que ele conheceu mais de 30 países, então ele tem uma experiência bem vasta, né? Tem um background bem interessante para nos apresentar e nos mostrar. E, Ricardo, eu vou te passar a bola agora, tá, meu irmão? Queria que você se apresentasse, falasse como foi o seu início, a sua trajetória, para o pessoal lhe conhecer. Tá. À vontade. Bom, Luiz, então assim, comecei, na verdade, minha vida, minha experiência, digamos assim, empreendedora aos 13 anos de idade. Foi engraçado porque naquela altura meus pais eram de classe média alta, né? Uhum. E a gente tinha um bom padrão de vida. E engraçado que eu tinha um sonho de ter um aquário. É uma coisa boba, mas para uma criança de 13 anos era o que eu queria ter, um aquário. E meu pai não deixava, porque faz bagunça, eu morava em apartamento, aquela coisa toda. E aí ele disse que não queria, disse que não ia me dar um aquário. E aí o que aconteceu? Eu tinha uma vizinha que morava no 9º andar desse prédio, eu tinha 13 anos de idade. Ela fazia chocolates caseiros, né? E em frente ao prédio que eu morava era um colégio de crianças até a alfabetização, mais ou menos, né? Maternal, infantil 1, por aí. E o que aconteceu? Eu comprava chocolate para comer da minha vizinha, né? Só que aí eu percebi que tinha um mercado ali. E eu tinha um sonho, que era ter um aquário, né? Que era meu objetivo. Sim. E aí eu comecei minha carreira empreendedora vendendo chocolates caseiros em frente ao meu prédio, num colégio infantil. Por quê? Porque as crianças saem do colégio na hora do almoço, eu já tenho filhos, eu sei muito bem isso, morrendo de fome. E se eles saem da porta do colégio e vê aquelas coisas como doce, chocolate, churros, pipoca, eles pedem para os pais. E é muito difícil uma mãe negar um pai. Eu sei disso porque toda vez que eu pego meus filhos, eu tenho que deixar um dinheiro lá no pessoal dos ambulantes lá fora, né? E eu, o que eu fazia? Como eu era também amigo do filho dessa senhora, eu pegava os chocolates, né, fiado, escolhia, colocava numa caixa, naquela época uma caixa de camisa, colocava um barbante aqui e ficava assim, servindo na porta do colégio. E toda mãe chegava ali, olhava uma criança de 13 anos, bem arrumada, com os chocolates vendendo, me comprava muitas vezes por pena, porque o filho queria e porque o chocolate de fato era bom, né? Então, fiz isso aí por um mês ou dois, o tempo suficiente. Eu tinha um lucro de 100%, pegava o chocolate, eu não lembro os valores da época, mas tipo a 10, vendia a 20, e ao final do dia não, né, daquele movimento da saída do colégio, eu voltava para minha fornecedora e devolvia os chocolates que eu não vendia, pagava os que tinha vendido e ficava com lucro. E com um mês ou 2, 3 meses, eu não lembro exatamente, comprei meu aquário, tinha tartaruga, tinha tudo, todo tipo de peixe. Então eu comecei minha vida empreendedora vendendo chocolate para comprar um aquário. Então tudo na vida você tem que ter um porquê, né? Tem que ter um porquê. Por isso, era. Tem que ter um porquê. Com certeza isso te catapultou ali para ter as primeiras ações de empreendedorismo, né? E após isso, o Ricardo, me fala um pouco mais, como foi o teu primeiro emprego? Tu chegou a estagiar antes, já foi contratado, como foi esse processo seletivo, como foi essa primeira experiência? Bom, aí, enfim, aí meu pai prosperou nos negócios dele, deu tudo muito certo, e chegou um momento na vida que eu fui fazer o vestibular, e aí eu passei no vestibular. Eu passei em 3 vestibulares, passei em administração e economia em 2 faculdades e optei por fazer uma faculdade de economia. Você vai perguntar, mas você sempre quis ser economista? Eu falei, não, é porque eu não sabia o que eu ia fazer, então eu pensei assim, economista, se der tudo errado, você sabe economizar dinheiro e vai entender de dinheiro. Então é isso que eu queria, na verdade. E aí, eu passei nessa faculdade, uma faculdade particular, né, no caso, naquela altura era a melhor da minha cidade,
E a faculdade tinha um preço elevado, né, como as faculdades particulares hoje. E meu pai tinha uma situação financeira muito boa, então ele podia pagar minha faculdade. Eu tinha um carro dado pelo meu pai, então eu ia para a faculdade num carro bacana, tá entendendo? Tinha uma mesada, estava tudo certo na minha vida. E assim eu fiz meu primeiro ano de faculdade aos 17 anos. Eu passei no vestibular, que hoje é Enem, né, aos 17 anos, cursando o curso de economia. Estava tudo lindo, maravilhoso, até que o mundo dá muitas voltas, né? A economia mudou aqui no país, como a gente, no Brasil, um país tinha uma mesada, basicamente. E aí meu pai entrou na crise financeira. E a gente teve uma queda radical do padrão de vida. E praticamente aos 18 anos de idade, tudo aquilo que meu pai tinha conquistado foi se desfazendo, inclusive o meu carro. Foi a primeira coisa que teve que vender, né? E aí aos 18 anos de idade eu peguei meu primeiro ônibus para poder ir para a faculdade. Eu tinha que me virar e arrumar um serviço, né? Porque como é que eu ia pagar a faculdade uma vez que meu pai não podia mais pagar? E aí foi quando, por questão de influência e bom relacionamento, que meu pai tinha também, eu arrumei um estágio na Caixa Econômica Federal, né? Para poder trabalhar como atendente de balcão, né? Uhum. Mas para mim aquilo era muito bacana, porque primeiro, o valor do estágio na época era exatamente o valor da minha faculdade. Uhum. Então o dinheiro do estágio fazia com que eu mantivesse pagando a faculdade para um dia me formar e ter um emprego e prosperar, né? Porque naquela altura a gente ficou sem chão. Eu lembro que eu peguei meu primeiro ônibus na minha vida com 18 anos de idade, né? Então, assim, para quem nasceu, cresceu pegando ônibus, é normal, mas para uma pessoa que sempre andou de carro, na casa de motorista, você pegar um ônibus aos 18 anos de idade é uma mudança muito radical na cabeça de um jovem, né? De um adolescente. Sim, com certeza. Mas eu tinha duas situações, ou chorar, né? E reclamar, ou tirar a bunda da cadeira e tentar vencer na vida, né? E eu vi que chorar e reclamar não resolvia, então uma coisa que eu aprendi na vida é que assim, aquilo que não tem solução, solucionado está. Então meu amigo não tinha solução para mim, então a solução era eu ir me virar. Então eu tinha esse estágio na Caixa Econômica, que eu fazia de 7 da manhã até as 13 horas, né? Daí eu levava de casa minha marmita e almoçava no refeitório da Caixa, e 2 horas da tarde eu entrava num plantão de imóveis. Eu fiz também um estágio de corretor de imóveis. Inclusive eu terminei o curso de corretor de imóveis, eu formei corretor de imóveis, porém eu abandonei isso aí depois de um tempo, né? Então nem tenho mais o CRES nem nada. Mas naquela época foi muito importante para mim, porque o estágio da Caixa, ele me dava o básico para eu fazer a faculdade e me formar. E o curso de corretagem de imóveis e o estágio como corretor me dava a possibilidade de ganhar renda extra. Então, assim, eu trabalhava meu período na sobrevivência e o outro meu período, digamos assim, na prosperidade, buscando prosperar e vencer. Uhum. E foi interessante que aos 18 para 19 anos de idade, eu fui agraciado, obviamente, depois de 9 meses, demonstrando vários imóveis, né? Eu não vendia um. Eu comecei a me questionar se eu era ruim, qual era o problema, se era comigo. Mas, de fato, tudo na vida você planta para depois escolher, né? Exatamente. E eu entendi isso aos 18 anos de uma forma muito prazerosa, porque eu tinha paciência. Tá? Eu sabia que não ia ser do dia para a noite. E aí, depois de 9 meses, eu lembro como se fosse ontem, que foi no mês de setembro de 93, certo? Todas aquelas vendas estavam meio engatilhadas, certo? Que não tinha sido concluída, aconteceu tudo num único mês. Então, em setembro de 93, eu cheguei a ganhar aquele mês 4 para 5 mil dólares. Foi 5 mil dólares, que naquela época era o suficiente. Eu estava andando de ônibus para comprar meu primeiro carro com meu dinheiro. Então, eu posso dizer que eu comprei meu primeiro carro com meu dinheiro aos 18, 19 anos de idade, né? Depois de 9 meses trabalhando sem ganhar R$1. Onde é que era esse estágio? Era um estágio no imobiliário aqui em Fortaleza, certo? E eu também fazia freelance para outras construtoras. Uhum. Então, naquela altura, eu vendia acho que 5, 6 imóveis, não lembro exatamente. A maioria deles, 90%, para pessoas que eu já no meu ciclo de influência. Uhum. E aí foi o suficiente para eu ganhar o meu primeiro dinheiro grande assim, às custas do meu esforço, e comprar meu primeiro carro. Porém, eu, em 18, 19 anos, não tenho muita noção de administração financeira. Todo o dinheiro que eu ganhei, eu comprei o carro, botei roda, troquei escapamento e fiquei sem dinheiro de combustível. Deixa eu fazer um parênteses que você falou, Ricardo. É engraçado que muitas pessoas, quando começam nas vendas, têm muita vergonha, né? E até quando ficam mais velhos, continuam
continuam com esse certo bloqueio, principalmente para oferecer para os amigos, né? Você falou que 90% das suas vendas foram para círculo de influência, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse bloqueio que as pessoas têm, sobre a rejeição, principalmente do círculo de influência, né? Dos amigos, dos familiares. As pessoas às vezes deixam de fazer coisas grandes porque têm medo de reprovação, né? Na verdade é o seguinte, uma coisa que eu sempre que eu pego comigo, que eu sempre até no livro, que o livro está pronto, será lançado agora esse semestre, certo? O nome é Surpresa, tá? E fala muito sobre isso, sobre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, certo? E mudança de vida, de mindset, né? Então, assim, na minha cabeça, eu não conhecia muita gente aos 18, 19 anos de idade. Então, eu comecei com o meu ciclo de influência, né? E aquela coisa, o não já tem de graça. E pedir não ofende. O máximo vai tomar um não. Então, a partir do princípio seguinte, se eu oferecer para 10 pessoas, certo? A possibilidade de uma comprar aumenta. Se eu oferecer para 2, a chance de algum comprar é mínima. Então, eu fiz os números. Tem um ditado também que eu gosto muito, que é assim, as pessoas decepcionam, os números nunca. Né? Então, a partir desse princípio, eu fiz os números, né? Não foi uma coisa rápida, né? E o ciclo de influência tem uma coisa muito poderosa para quem está começando qualquer carreira de vendas. É porque o ciclo de influência perdoa teu amadorismo. E confia mais em ti, né? Confia mais em você e na sua história. E o mercado frio não perdoa seu amadorismo. Qualquer dado errado que você dá por equívoco... É o suficiente para o cara te taxar como amador, né? Amador e não querer mais te ouvir. Então, o ciclo de influência tem esse fator positivo. Agora, você não pode ficar dependendo do ciclo de influência. Ele serve como um estágio para você fazer os primeiros números. A partir daí, você tem que partir para o mercado frio e se profissionalizar, né? Hoje em dia tem um digital que alavanca muito isso, né? Exatamente. Hoje em dia a gente consegue trabalhar o digital com as pessoas que se engajam com tua conta, né? Então, assim, além de tu ter aquele conteúdo orgânico, são dos familiares, amigos que veem teu conteúdo, também tu consegue anunciar para pessoas que viram teu perfil em algum momento. Isso. Se eles visitaram teu perfil em algum momento, eles já são capturados pelo pixel do Facebook e você consegue realmente impactar novamente esse público, né? Isso. E aí, Ricardo, sobre a gente estava chegando no teu primeiro emprego, né? Que eu tinha te perguntado. Isso. Você estava falando do estágio, né? Do tempo do mercado imobiliário. Você pode prosseguir. Pronto. Então, o que acontece? Aí chegou um ponto que o estágio, ele acaba, né? Era um estágio, se não me engano, 2 anos, né? E chegou um ponto que eu estava acabando meu estágio e eu continuava com as vendas dos imóveis. Só que o que aconteceu? O fato do estágio acabar, na minha cabeça ali, eu perderia aquilo que era o meu seguro, entre aspas. É o que garantia, certo? A minha permanência na faculdade. E quando o estágio estava perto de acabar, eu comecei a me ver numa situação que, olha, eu não posso ficar vivendo hoje de vendas de imóvel aos 18 anos, porque é uma coisa sazonal, né? Eu precisava de ter um fixo. E naquela altura também eu não tinha essa administração financeira toda que eu tenho hoje, né? Infelizmente, hoje no Brasil, a gente estuda muita coisa que não é importante e coisas como administração financeira, língua, não é uma prioridade, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, todo adolescente já começa aprendendo tem curso de carpintaria, de pintura, tudo isso. Você aprende a ser um cidadão completo. Esse assunto de administração financeira é um assunto muito bom e, assim, para abrilhantar, vou chamar um amigo nosso que a gente conhece, amigo comum, o Tomás, acho que ele está aí disponível já para entrar na nossa live. E ele é um cara que, inclusive, esses dias a gente está prestando consultoria de marketing para uma empresária lá do Sul e, assim, a gente tá com um grande gargalo porque ela está muito desorganizada financeiramente. Então, mesmo ela pagando a nossa consultoria, a gente não consegue dar prosseguimento no projeto dela porque ela está atolada em dívidas. Então, a gente meio que agora está dando suporte financeiro, né? Uma consultoria, um conselho financeiro que não é nem na nossa área, né? Mas a gente realmente está buscando esse conhecimento. Tomás aí é um amigo nosso que já leu alguns livros sobre essa parte de finanças, né? Administração financeira. E ele vai... E aí, Tomás, beleza, meu querido? Tá escutando direitinho aí? E aí, tô ouvindo top demais, tô escutando aí o podcast, Ricardo, é uma honra, é um privilégio muito grande aí de a gente ter a participação do Ricardo no nosso podcast, porque eu não sei se ele tem noção disso, né? Eu não sei, eu acho que nunca falei isso para ele também, faz tempo que a gente não se fala, né? Mas o Ricardo, é um grande líder e a minha jornada empreendedora começou com a condução dele. Foi graças eu ter conhecido uma oportunidade e não sabia de nada, né? Zero. Eu sou formado em administração de empresa, mas o que a gente aprende lá na faculdade não ensina nada a gente ser dono do próprio negócio.
ensina a gente a trabalhar para os outros, a ser um bom empregado. E eu comecei a construir a minha mentalidade empreendedora, ali as primeiras habilidades de oratória, vendas, liderança, graças ao Ricardo. Então, tenho muita gratidão a ele e realmente agradeço demais e é muito bom ele ter ele como convidado, né? Então, assim, Ricardo, brigadão, brigadão mesmo aí pela sua presença e por tudo que você proporcionou na minha vida e nos meus negócios, né? E Obrigado. assim, se Aproveitando, eu já faz puder a tua deixar uma pergunta, né? pergunta. Oi? Aproveita e já faz uma pergunta. Isso. Já que tu tocou no ponto de administração financeira, Luiz, eu posso perguntar pro Ricardo, né? Ele que tem essa mentalidade de negócio, o que é que ele poderia sugerir, né? Para alguém que está começando ali a empreender, né? Ou tem um negócio, como é que essa pessoa, o que é que você sugeriria, assim, meio que de fórmula, né? De uma receita, assim, para a pessoa ela conseguir administrar melhor o dinheiro, né? Que vem do negócio. Porque eu, por exemplo, quando eu comecei a empreender, eu misturava ali capital de giro com o dinheiro do negócio, com o dinheiro pessoal do bolso, e no final do mês estava quebrado. Não tinha dinheiro para comprar mais o estoque, por exemplo. O que é que você sugeriria? Como é que a pessoa tem que tratar ali o negócio, né? Pronto. Bom, Tomás, primeiro, obrigado por suas palavras. Eu lhe conheço também há muitos anos. Eu vi seu desenvolvimento, né? E também para mim é uma honra estar aqui participando, fazendo essa parceria. E assim, ao longo desses anos eu percebi duas coisas fundamentais, tá? Primeiro, que o sucesso financeiro não tem a ver com quanto você ganha. Eu conheço pessoas que hoje ganham 100 mil reais e moram de aluguel porque não acumularam patrimônio e vivem numa corrida dos ratos. Então não tem a ver com quanto você ganha, tem a ver com quanto você poupa e investe, tá? Então esse é o primeiro ponto. Tem outro ditado que eu gosto muito que é assim: se prepare para o pior, foque no melhor e se agarre com o que vier. Ou seja, se eu vou fazer uma venda, é óbvio que eu quero vender um imóvel de R$1 milhão. Vamos dar um exemplo de imóvel, tá? Que a gente falou aqui anteriormente. Então eu vou com a intenção de vender um imóvel de R$1 milhão. Só que é aquela coisa, é a expectativa, entendeu? Mas eu estou preparado para tomar um não e não vender nada. E eu me agarro com o que vier. Um kitnet de 50 mil tá ótimo, porque você teve um resultado, tá entendendo? Então essa frase eu gosto muito, que é: se prepare para o pior, né? Foque no melhor e se agarre com o que vier. E o sucesso financeiro não tem a ver com quanto você ganha, é quando você poupa. Porque a partir do momento que a primeira coisa que você faz é poupar, você tem subsídio para ir para a segunda parte, que é investir. Então você tem que trabalhar o investimento como uma via e paralelo da produção. Então, por exemplo, hoje eu tenho investimentos, só que eu não posso parar de produzir, porque senão eu fico como uma bicicleta. Se eu pedalar só por uma canoa, se eu remar só por um lado, eu fico em círculos, eu não desenvolvo e não avanço. Eu tenho que produzir e investir, e assim a canoa sai remando em direção ao destino que você deseja. Então, basicamente, é o conselho que eu daria, certo? Pega uma parte, Ricardo, mas eu ganho só R$1.000, tá? Pega R$100 e esquece aquilo ali, tá entendendo? Quando você tiver uma quantia substancial, você pode fazer alguma coisa com esse dinheiro, entendeu? Então tem muitas dicas hoje, muitas coisas para poder você desenvolver. Você não pode gastar tudo que ganha, que aí é uma loucura. Então, por exemplo, eu adoto uma política minimalista. Então eu gosto sempre de viver com muito menos do que o que eu poderia, tá entendendo? Porque eu nunca sou pego de surpresa. E também, assim, um detalhe importante, Tomás, que eu estava comentando com o Ricardo, a questão de uma cliente nossa, que assim, também equilibrar as cestas, né? Existe a cesta do investimento, existe a cesta do capital de giro. Existem muitos empresários que confundem isso e usam o capital de giro para investir e depois, quando precisa recomprar para manter o seu negócio ativo, não tem aquele dinheiro, né? E aí pega um empréstimo e depois pega outro empréstimo e vira aquela bola de neve. Então, é importante realmente delegar cada percentual, né? Como existem alguns livros que falam, né? 10%, enfim. Então, você pode até comentar sobre isso também. Tomás, tem mais outra pergunta, meu querido? Não, eu acho que ele está numa condição muito boa aí na história dele, né? E eu tenho
a curiosidade de saber como foi que ele entrou na GM, né, Ricardo? Se eu não me engano. Pode continuar aí que tá eu comecei ótimo. como estagiário, né? Na época era o Banco General Motors, era aqui em Fortaleza. E a verdade é o seguinte, eu tinha acabado o meu estágio da Caixa Econômica e eu estava vendendo de imóveis e passei por outro inverno, porque vendas é o seguinte, demais imóveis, eu não sei como é que é hoje, mas na minha época, e não tinha internet, naquela época não tinha celular, então não tinha Instagram, não tinha WhatsApp. Então a gente vendia baseado num plantão de vendas físico, esperando alguém aparecer de paraquedas. Ou você marcar com o seu ciclo de influência e oferecer o imóvel. Então chegou um momento que eu vi que meus reservas estavam indo embora, não estava entrando dinheiro, e eu tinha que tomar uma decisão. E aí eu optei por buscar um emprego, né? Para poder começar a manter o meu padrão de vida básico, a sobrevivência. Então primeiro você tem que focar em sobreviver, para depois se desenvolver e prosperar. Então eu estava precisando disso, aos 18 anos de idade. E eu tive uma sorte, né? Acho que sorte é a palavra, mas um grande amigo meu me ofereceu uma vaga de estágio, certo? Eu entrei no Banco General Motors. Eu lembro que o estágio daquela empresa era praticamente o valor de 3 vezes a minha mensalidade da faculdade. E a empresa era tão boa na época que ainda pagava 50% da minha faculdade. Então, assim, meu estágio ali já era como se tivesse ficado rico naquele momento. E 3 meses depois teve uma demissão em massa de um grupo de pessoas que fizeram coisas erradas, foi demitido. E aí eu era o cara certo na hora certa. Quem é que eles iam admitir? Os estagiários que estavam se dedicando e que estavam tendo resultado, né? E eu abracei aquele emprego ali porque era a minha única forma de eu ser gente na vida. E eu me dediquei muito forte àquilo ali, certo? Aí você fala, Ricardo, mas você era um bom funcionário? Conversando com esse chefe meu, perguntei, fulano, eu era realmente bom no que fazia, ou porque você gostava de mim e você me promovia tanto? Ele olhou para mim e falou, não, Ricardo, que você é um cara que fazia tudo com entusiasmo, com o olho brilhando, por mais que tivessem pessoas mais capacitadas, você fazia o básico bem feito com intensidade. E eu confiava nisso. Então, por conta disso, eu fui promovido, com 3 meses, virei funcionário. Quando eu virei funcionário daquela multinacional, praticamente minha vida mudou completamente, porque o salário era muito mais do que minhas necessidades. Eu, com 3, 4 meses, comecei a poupar, né? E com 1 ano e meio, comecei a investir o dinheiro da minha poupança que eu estava guardando ali em carros, fazer negócio com consórcio. Eu fui acumulando recursos, comecei de pouquinho, entendeu? Então foi assim, esse emprego ele me tirou de um patamar de meio que instável, me deu uma certa instabilidade entre aspas. E eu tinha um sonho ali, eu tinha um sonho de trabalhar muito forte naquela empresa. E Quantos anos lá? Quantos anos? Eu fiquei 10 anos. 10 anos. 10 anos. Foi meu primeiro e único emprego. Então minha carteira de trabalho só faço nada uma única vez. E fiquei lá por 10 anos e cresci. Qual era a função que tu ficou mais tempo lá? Bom, quando eu entrei no estágio, né? Depois eu passei para analista de cobrança. Na verdade, eu atendi o balcão, né? O cara chegava para pagar o boleto atrasado, eu atendia o valor e o cara ia no caixa. Analista de cobrança. Eu era do balcão. E os caras que deviam as parcelas, eu ligava cobrando. Então, assim, o cara que me deve hoje, eu sou muito bom cobrador, inclusive, viu? Recuperador de crédito. Isso. E eu fazia cobrança. Aí depois eu fui me sobressaindo na cobrança, baixando os índices na adimplência, né, das regiões que eu pegava, e fui promovido para representante de cobrança, que era o cara que saía... Tinha alguma estratégia específica nessa época da cobrança? Porque eu também trabalhei com cobrança e eu tinha uma estratégia... Na verdade, Luiz, é o seguinte, eu nunca fui muito de inventar a roda, entendeu? Eu sempre fui de copiar. Então eu via um cara que estava se dando bem, né? eu copiava. Eu copiava o modelo e praticava e tentava dar mais intensidade para ter mais resultado. Mais energia. Mais energia. E aí eu lembro que eu amava aquilo ali, era a minha única forma de sobreviver, meu luz não fui no túnel, então aqui é que eu vou fazer minha vida, né? Eu lembro que uma vez, eu estava com 1 ano, 2 anos de empresa, né? E isso mudou muito minha vida. O meu chefe chegou para mim e falou assim, olha, para todos os funcionários, olha... A gente tem que fazer um mutirão, os números da filial estão muito baixos, então eu preciso de voluntários para trabalhar a Semana Santa, sexta, sábado e domingo. Não vai ter hora extra, no que a gente vai pedir uma pizza aqui para a gente comer. Quem topa? Só eu mais 2 caras topamos fazer isso. Aí você fala, mas você fez por quê? Eu falei, primeiro porque eu queria crescer na empresa. E eu sabia que eu não tinha o talento, eu tinha vontade. E tem uma frase que eu gosto muito que é assim, quem tem vontade tem a metade. E eu falei, olha, eu vou provar para esse cara aqui que eu estou com ele, e vai chegar uma hora que eu vou ser abençoado.
e trabalhamos a Semana Santa toda, e aí o cara formou o Dream Team dele, o time de confiança, e eu estava no meio. Então, quando vieram as oportunidades, eu já estava meio que preparado nesse aspecto. E aí, para mim, as coisas foram fluindo. E aí eu cresci, depois de representante, virei gerente de distrito de uma região da Paraíba, fui transferido. Aos 23 anos de idade, eu fui morar só pela primeira vez. A empresa, 23, a empresa pagava aluguel, dava um carro, eu já tinha um cargo de gerência, e aí eu fui crescendo na empresa, aí virei auditor nacional, certo? Focado no produto de financiamento e seguros, eu era consultor de F&I, Finance and Insurance, que é financiamento de seguros, né? Essa função me deu uma possibilidade de conhecer o Brasil todo, que eu ficava 3 meses em cada cidade, fazendo um trabalho específico numa concessionária. Então eu chegava lá como um possível funcionário camuflado, ninguém sabia, me passava por um calouro como vendedor e eu tinha a obrigação de ser top 3 nos primeiros 30 dias. Para quê? Para que eu provasse que eu tinha habilidade para poder vender uma ideia para os outros vendedores da concessionária que eram resistentes àquela mudança. E naquela época começou a não se ganhar tanto dinheiro no carro novo, você ganhava dinheiro no carro usado, vendendo financiamento, seguro, garantia estendida, acessório, toca-fita, só que fiz CD player naquela época, né? Hoje nem tem mais isso. Então eu me desenvolvi muito nisso. E no final eu saí da empresa como gerente de distrito. Eu ficava no Ceará e Piauí, né? E aí eu já estava numa situação financeira bem melhor, já tinha comprei meu primeiro imóvel aos 23 anos de idade, à vista, né? Eu nunca tive parcela, nunca financei nada na minha vida. O máximo que eu tinha era consórcio, tá entendendo? Porque eu prefiro juntar para depois comprar, para poder você ter mais desconto, né? E financeiramente você tirar proveito. E aí pronto, fiquei esses 10 anos na GM, eu costumo dizer que a General Motors foi a minha grande escola. Recording in progress. Show, tranquilo. Não, dando continuidade, né? E aí tu passou 10 anos na General Motors e logo em seguida tu começou a empreender no marketing de relacionamento, né? Eu acredito, por ter também passado por essa escola, né, que foi um grande aprendizado, né, principalmente em termos de persuasão. Então, assim, eu queria que tu falasse um pouco sobre essa experiência e o que tirou mais de proveito nesse sentido, né, de venda, de persuasão, de convencimento, de realmente visão, né? Tá. O que aconteceu? Chegou um ponto, na nossa vida, né, a gente vai envelhecendo, né, nós vamos ficar mais maduro e as necessidades vão aumentando. Então, por exemplo, aos 18 anos, meu sonho era ter um carro, né? Aí depois você casa, aí depois você tem filhos, aí você quer que seu filho estude na faculdade americana. Então, os sonhos vão mudando de acordo com as suas necessidades e sua situação financeira do momento. Então, eu lembro que aos 27 anos de idade, 28, teve um processo que aconteceu chamado reestruturação, reengenharia das grandes multinacionais. Veio a modernização, né? Tudo ficou automatizado e algumas funções foram substituídas. Eu lembro que eu tinha uma escolha, ou eu ia ser transferido para São Paulo, né, para ganhar o mesmo, só que o padrão de vida é muito maior do que o que eu tinha aqui em Fortaleza, no meu próprio apartamento. Um aluguel em São Paulo era muito caro, já é hoje, né, mas naquela época era muito mais. E eu tinha que escolher entre ou ir para São Paulo e deixar que alguém tomasse as rédeas da minha vida, eu ser um funcionário, ou eu buscar aquilo que eu sempre procurei da minha vida, que é o que tem as rédeas da minha vida, que é ser empreendedor. E eu lembro que na General Motors, eu peguei os últimos 2 anos quando eu trabalhava lá, muitas locadoras de carro abriram naquela janela de tempo. Naquela época não tinha Uber, e Fortaleza é uma cidade turística. Então muitos portugueses, italianos, espanhóis vinham para o Brasil, principalmente Fortaleza. Por quê? Porque a paridade do euro com o real era muito grande. Então, ou seja, valia muito o dinheiro dele aqui. Então, você pegar uma viagem de Portugal para o Brasil, é 5 vezes menos o inverso. Então, o dinheiro deles vale muito. E aí foi quando eu decidi pegar o modelo de locadora de carros e abrir a minha. Eu não tinha dinheiro, capital, a não ser que eu vendesse meu apartamento para poder comprar o tanto de carro para começar. Me associei a pessoas de confiança, grandes amigos meus, que eu confiava e confio até hoje, e abrimos nossa locadora. Começamos com 4 carros. Todos financiados. Eram 4 carros do nome dos meus familiares, uma taxa de 0%. Dava 50% de entrada e financiava o resto em 24, 48 meses. E aí, com esses 4 carros, a gente colocava um anúncio no jornal. Naquela época era jornal, não era Google AdWords, não. Colocava no jornal, pagava a secretária do pai
de um outro amigo nosso para poder ficar atendendo os anúncios e a gente pegava os contatos e fechava as locações. Começamos isso com 4 carros, que a gente só tinha dinheiro para 2. Eu podia comprar um, ele podia comprar outro, meu sócio. Vamos, cara, qual compra 2 financiado e vamos expandir. Aí você pergunta, você teve medo? Muito medo, porque as parcelas dos carros a gente tinha que alugar. Só que em um ano nós já tínhamos 12 carros. 12. Com 1 ano e meio nós já tínhamos mais de 22 carros. Aí foi quando eu já ganhava mais com a locadora de carro do que o meu emprego. E aí eu optei por entrar num pedido de demissão voluntária na empresa. Teve um programa que apareceu, eu me capitalizei e chegamos a ter 50 carros nessa locadora. E de lá para cá eu nunca mais trabalhei para ninguém. Né? Eu virei empresário, né? E aí o negócio começou a crescer, eu comecei a ter um estilo de vida que eu nunca imaginei que podia ter, eu comecei a ter o controle da minha vida, e aí estava tudo maravilhoso. Só que aí naquela altura... Teve algum detalhe, tipo assim, dos 4 para os 12 carros no primeiro ano? Teve algum detalhe que... Tem um detalhe muito importante, que as pessoas pecam muito, que é o seguinte, a locadora era meu plano B. Eu sempre pensei assim, eu tenho que ter o básico para sobreviver, que era meu salário, e para poupar. E eu pegava o dinheiro que eu tinha juntado e eu investi nesses 2 carros a princípio, né? Que viraram 4, né? E a partir daí, eu não tirava 1 centavo da minha empresa. Então, assim, eu investi na hora certa, na idade certa, com os custos fixos certos, básicos. É difícil você começar um negócio... Estava com a vida organizada, né? Uma vida organizada. Eu sempre fui uma pessoa planejada, né? Inclusive, eu sou formado em economia, então minha faculdade serviu muito para isso, né? E aí, com 30 anos de idade... Eu já tinha um apartamento de frente para o mar, já tinha uma empresa que eu trabalhava a hora que eu queria, já tinha funcionários, eu já tinha um estilo de vida maravilhoso aos 30 anos de idade. Então eu costumo dizer que aos 30 anos de idade eu conquistei a minha independência financeira, tá? Aos 30, que é diferente de liberdade. Liberdade eu conquistei depois dos 40, tá? E as pessoas confundem independência financeira com liberdade. Então aos 30 de idade... Qual a diferença? A diferença é a seguinte, a independência financeira é quando você não precisa de emprego, de nada para poder você ter sua fonte de renda. E liberdade é quando sua fonte de renda é suficiente para que você não precise mais trabalhar pelo dinheiro, e sim pelo prazer ou por projetos. Então isso é uma grande diferença. Então começa com a independência financeira. Na verdade o processo começa com a sair da miséria, aí depois você vai para sobrevivência, aí depois você vai para a poupança, aí depois você vai para os investimentos, aí depois você vai para a independência financeira e depois você pode chegar à liberdade financeira. Então, basicamente, essa é a diferença. E aí foi quando eu, em 2004, mais ou menos, conheci o marketing relacionamento, que é um modelo americano, que nada mais é que vendas alavancadas de forma exponencial. Tá? Você alavancar vendas comissionando terceiros por isso. E aí eu me identifiquei muito com o modelo, né, e passei 18 anos nesse modelo, certo? Todo dia eu recebo propostas para poder voltar para o mercado, inclusive estou indo agora para Nova York, agora final do mês, começo de abril, para conhecer de perto uma oportunidade que estão... o bichinho do marketing relacionamento, ele pica você e parece que você sempre tem um ouvido para ele, uma queda. Mas hoje, basicamente, eu trabalho com meus negócios tradicionais, tá? Show de bola. Excelente. E aí, Tomás? Tem mais alguma pergunta, meu querido? Top demais. E aproveitando esse gancho aí, né, já que a gente está nesse contexto, eu queria que o Ricardo falasse um pouquinho mais como ele tem muita experiência em liderança, né? Ele liderou equipes aí que ele pode falar melhor do que os números, né? A quantidade de gente e o volume, né, de vendas que já chegou a ser feito ali direto dele, né, da equipe dele. Qual é a característica, Ricardo, que você enxerga de um bom líder, né? O bom líder, se pudesse ter uma característica, né, um conjunto, o que é que você acha que define um bom líder? Essa questão de liderança é interessante, porque as pessoas confundem liderança com chefia, isso é um erro grave, certo? E as pessoas acham que liderança é uma coisa que você nasce com ela. Isso é uma grande mentira. Na verdade, liderança é uma técnica. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer, se você quer ser um líder, é liderar a si próprio. E só tem uma forma de você liderar a si próprio, é você ter disciplina. Então, eu costumo dizer o seguinte, isso é como eu penso, tá?
Você tem que ter uma disciplina para acordar, uma disciplina para dormir, uma disciplina para se alimentar, uma disciplina para fazer atividade física. Você tem que ter um equilíbrio, porque o sucesso é um equilíbrio de vários fatores. Todos medianos, equilibrados, você vai ter um sucesso. E o sucesso é relativo. Então, tem um livro que eu gosto muito, que são as 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, né? E a lei que eu mais gosto é a lei da autoridade, né? O que é a lei da autoridade de liderança? Por exemplo, minha mãe não tem faculdade, tá? E ela nunca ganhou mais do que o que eu já ganhei na vida por mês. Mas quando minha mãe toca meu telefone, eu já me tremo e já me preparo tudo para atender, tá entendendo? Isso chama-se a liderança de mãe, né? O que é isso? É você liderar por autoridade. Então, quando minha mãe me liga ou quer falar comigo, eu mando o zap, eu paro tudo e foco. Por quê? Porque na minha cabeça, a minha mãe, ela pode não entender nada de economia, mas ela é uma autoridade. Ela é a pessoa a qual eu devo o meu caráter, é a pessoa que eu me tornei. Então, é você liderar por autoridade. E a melhor forma de se liderar por autoridade é você ser o exemplo. O líder vai na frente. Tá entendendo? As pessoas convencem, mas o que arrasta é o exemplo. Tá entendendo? Então tem muito falso profeta hoje em dia na internet, eu vejo muitas promessas, mas a pergunta o cara vive de prática ou teoria? Então a melhor liderança que tem é o exemplo. Eu costumo dizer, quando eu tinha uma rede de mais de 15 mil pessoas que eram ligadas a mim, de vendas, né? Eu tinha uma única meta, eu tinha que ser o maior produtor da minha rede, porque eu só posso chamar alguém para vir para o meu nível se eu estiver nele, tá entendendo? Para ter a autoridade da mãe. Então, eu acho que a melhor forma de liderar e única é pelo exemplo. O resto são lideranças paralelas que você também pode conquistar. Não teria como você cobrar de um liderado seu aquilo que você não faz, né? Pronto, exatamente isso. Então, você tem que dar o exemplo. Tem jeito. Por exemplo, uma coisa que eu sou muito criterioso, eu tenho 3 filhos, né? E que eu sou altamente cri-cri com isso, é com o horário. Então, por exemplo, se eu tenho um compromisso às 2, eu tenho que estar pronto já 13h45 já na porta, entendeu? Pensando na vida, para as 2 horas, o europeu é assim, entendeu? E os latinos, infelizmente, não tem muito esse hábito. Então, você marca 14 horas, as pessoas chegam 14h15, 14h20 e acham que é normal. Entendeu? É a partir das 14, né? É a partir das 14. Então, eu acho que é por aí. Acho que liderança, o exemplo é a maior de todas. Certo. Aproveitando esse gancho, para você ser um exemplo, você tem que ser um homem de valor, né? E aproveitando que você está falando aí de exemplo, de homens de valor, quais são as principais características que um homem tem para ser um homem de valor, né? Para ser considerado um homem de valor? Ó, na vida, né? Eu sei que muitas pessoas entendem isso pro lado errado, mas na vida você só tem o que você merece, não por caráter, tá entendendo? Especificamente, tudo na vida que você tem é o que você merece. Então você tem que ser grato pelo que você tem. Eu tenho uma casa alugada e uma moto quitada. Você tem que ser grato por isso, porque é o que você merece, não por caráter, por ser uma pessoa boa ou pessoa ruim, mas é porque você está capacitado para isso. Não tem nada a ver com caráter, não né? tem absolutamente nada. Tá entendendo? Você só tem o que merece na vida. E tem no meu livro tem um capítulo que eu gosto muito, que é a chamada a história da borboleta azul. Como é que é a história da borboleta azul? Muita gente sai desesperado por aí, certo? Correndo atrás do dinheiro. Eu odeio essa expressão, estou correndo atrás do dinheiro, né? É que nem o cara vai querer caçar uma borboleta azul aqui no Parque do Cocó. Tá entendendo? Ele vai ficar igual um louco, vai passar o dia todo e não vai achar uma borboleta azul, porque ele está fazendo o processo errado. Ele está correndo atrás das coisas. E na vida, para mim, ela me ensinou que é o contrário, entendeu? Você não precisa sair correndo atrás da borboleta azul. Você prepara o seu jardim, cuida dele, põe adubo, rega todo dia, vê se está tudo limpinho, que eu não tenho a menor dúvida que a borboleta azul vai escolher o quê? O melhor jardim para pousar, entendeu? E na vida da gente, fazendo essa analogia, é o quê? Nada mais é do que você se preparar, tá entendendo? Academicamente, fisicamente, você está sempre disposto, energizado, você está sempre com atitude positiva. É fácil? Não, mas tem que ser feito, entendeu? Então, por exemplo, eu acabei agora uma MBA em Business, Inteligência de Mercado, aliás, Business Inteligência. Aí você fala, Ricardo, mas por que você fez uma terceira MBA? Eu falei, olha, porque eu estava com um tempo ocioso,
certo? O investimento para mim é muito baixo, o network é muito bom, só 3 vezes por semana na noite, eu não faço nada à noite, por que não fazer? Conhecimento nunca é demais. Então eu fiz essa MBA para me preparar para algo que possa me acontecer daqui a 1 ano, ou 2 ou 3, eu não sei, e ter um título a mais. Então serviu para me preparar para algo, serviu para dar exemplo para meus filhos, né? E comparar com desse tiro nota baixa, eu falo, ó, papai tirou nota alta aqui, ó, 8, 9, 2, 8, 9, 10. Por quê? Porque o exemplo arrasta. Entendeu? Como é que eu posso cobrar dos meus filhos as notas se eu não tenho mais as minhas para mostrar? Mas na MBA eu mostrava para ele. Então eles ficavam assim, poxa, meu pai com essa idade ainda nem precisa ficar fazendo isso, entendeu? Com vários negócios você ainda consegue tirar boa nota, né? Exatamente. E agora, eu fiz o curso de Direito e eu terminei não, eu parei na metade, mais ou menos, né? Faltando 2/3 por aí. E eu tomei uma decisão de agora, esse ano ainda, voltar meu curso de Direito. Aí você vai, cara, mas para que você quer ser advogado? Eu falei, ó, vai que tem uma oportunidade daqui a 3, 4, 5 anos, eu quero estar preparado. E por que não fazer? Se praticamente meu dia de 7 da manhã até as 11 é tranquilo, eu consigo administrar. Então é aquela coisa, eu estou preparando meu jardim para que as borboletas venham todas em minha direção. Excelente. E aí, Tomás, você quer mandar mais uma? Não, muito top aí, muito top. Pode continuar a condução aí, Luiz. Qualquer coisa eu tenho outras perguntas Show. aqui, mas também não quero. Vou fazer mais uma puxar e preparar a muito pra próxima aí, beleza? Beleza. Inclusive, essa é uma das que tu tinha me mandado. Ricardo, me tira uma dúvida, meu querido. Você já falou sobre independência financeira. Eu acredito que nessa época do marketing de relacionamento foi uma época que você conquistou bastante essa independência, essa liberdade. Mas se você fosse voltar hoje aos seus 18 anos, que é a época que tu começou, com a bagagem que tu tem hoje, em qual mercado você começaria? Em qual negócio você começaria? Hoje em dia, as coisas são bem diferentes do que no passado, né? Então, por exemplo, naquela época, no passado, não tinham negócios digitais. Então, para você ganhar dinheiro, tinha que sair de casa. Então, tanto é que a Silvia dizia, o cara fica vagabundando em casa, né? É a expressão, você está em casa, você está vagabundando. Naquela época. Hoje, as pessoas ganham dinheiro e saem de casa. Inclusive, tem pessoas que ganham milhões sem sair de casa, né? Hoje eu tenho uma estrutura de negócios que eu faço meus negócios todos a partir do meu telefonezinho, ó. Então, onde eu estou, eu falo, as pessoas me comunicam. Então, eu não preciso sair de casa. Obviamente que eu tenho um escritório que me dá suporte, mas hoje você faz tudo a partir de casa. Então, eu acredito que hoje, independente da idade, por exemplo, meu filho começou ele pediu um computador gamer, eu dei um computador game para ele, só que tinha que atualizar. Ele começou a querer peças do computador mais cara. Falei, meu filho, bota na internet como ganhar dinheiro com 14 anos de idade a partir de casa. Aí, né, que ele começou a ver e começou a estudar sobre, como é que chama? Afiliados. Não foi isso não. Ele foi sobre cursos de fazer gamer, desses jogos que programação, tem né? Programação. E eu matriculei nesse curso, tá entendendo? E ele começou a dar aula para os colegas dele, o que ele pegou no curso e começou a dar aula. E ele cobrava R$50 de um cartãozinho de um jogo que ele utiliza muito com frequência, né? Então, assim, fez por brincadeira, igual eu fiz com o negócio do chocolate também. Então, costumo dizer hoje, se você quer empreender, eu acho que você pode procurar na internet coisas listas a partir de casa que você possa ganhar dinheiro. Hoje em dia é o que mais tem. A necessidade faz o conhecimento, né? A necessidade faz conhecimento e faz você se levantar, né, e correr atrás. E aí, Tomás? Manda boa? Muito top aí. Depois tu vê, Luiz, tu vê aí como é que tá o horário, né? Porque eu entrei aqui no Não, tô meio, acompanhando né? aqui, Não tá sei até- tranquilo. Fica à vontade. Tá bom. Temos 15 minutos aí Beleza. ainda, né? Show. Seguinte, Ricardo, sei da tua experiência aí que tu teve, né? Que tu já contou aí. E se tratando agora de vendas, né? O Luiz já perguntou daquela questão da rejeição, né? Se tu pudesse, assim, com a tua experiência que tu teve, né? No campo de batalha aí, de mentores também, o que é que tu acha? A gente falou de liderança, né? Agora, se tratando de vendas, o vendedor, o que é que tu vê do diferencial do vendedor que é bom para o vendedor que é ruim? O que é que tu enalteceria, colocaria uma característica, né, que é marcante de um bom vendedor? Bom, uma coisa para desmistificar, né, para as pessoas é que é o seguinte, que a profissão que mais paga no mundo é a profissão de vendas. Isso é um fato, né? Então, todo mundo está se vendendo o tempo todo.
Você se vende para uma pessoa, para namorar com ela, para depois casar com ela e ter filhos com ela. Você está se vendendo, né? Você, quando indica um filme, você está vendendo um filme, só não está ganhando por isso, né? Então, vendas, tem um conceito muito simples que está no meu livro também, inclusive, que eu tenho um capítulo que eu explico especificamente sobre isso. O que é vendas? A primeira coisa, você tem que entender qual é a filosofia de venda. O que é vendas? Vendas nada mais é de quando todas as objeções de uma pessoa para aquele determinado produto ou serviço, eles são rebatidos com argumento. Então, vendas nada mais é quando os argumentos se sobrepõem às objeções. Isso acontece uma venda. Porque você não tem mais objeção, Você porque mata não é as válido. objeções, né? Exatamente. E eu nunca fui, assim, tecnicamente, uma pessoa das mais tops, mas eu gostava sempre de fazer os números. Então, assim, compense sua falta de habilidade com os números, né? Como eu falei anteriormente, as pessoas nos decepcionam, os números nunca. Eu acho que quando você começa com qualquer carreira de venda, você vai vender alguma coisa, eu acho que você deve começar com o seu ciclo de influência. Primeiro, que eles perdoam o seu amadorismo. Segundo, que vai ter gente que vai comprar, nem que seja para te ajudar. Outros vão comprar por pena. Mas essas primeiras vendas são fundamentais para você ganhar confiança e criar seu padrão. As pequenas conquistas, né? As pequenas conquistas. Você vai criando as pequenas conquistas, você vai ficando confiante até ir para as grandes conquistas. Então, eu acredito que vendas deve sempre começar com o mercado quente, né? Você vai criando o seu jeitinho, o seu estilo, certo? Eu acho fundamental você criar um padrão, certo? Que você use o mesmo padrão sempre, que você fica automático. E os números vão te dar os resultados. Uhum. Existe um padrão muito bom que eu sempre costumo falar no Instagram, é o spin selling, né? Que é aquela onda de você gerar a necessidade, né? São as perguntas, né? Primeira pergunta de situação, as implicações para fazer o cara entender que realmente precisa do teu serviço, né? Porque, assim, você trabalhando essas ideias, né? Sugestões, né? Fazendo o cara perceber que se ele não tomar uma decisão agora, daqui a um tempo vai ser muito pior, você acaba fazendo uma venda sem nem o cara perceber, né? Ele mesmo decide comprar de ti, tu não precisa falar quer comprar. Tu fala assim, olha, se tu continuar assim, sem o meu serviço, o teu resultado vai ser esse. Então, eu acho melhor, né? Então, acaba que saindo a venda muito mais fácil, né? É uma das técnicas que a gente utiliza bastante. Eu finalizo esse capítulo de vendas no meu livro com a seguinte frase. Toda vez que você precisar convencer alguém de algo, significa dizer, sabe o quê? Que o seu produto não é bom. Então, eu costumo dizer assim, que em vendas, eu recomendo às pessoas não convencerem ninguém. Mostre os fatos, que a venda é natural. Uhum. Estude o seu produto, né? Estude realmente quais são as soluções que ele resolve e aí aposte muito nisso, né? E outra principalmente, não só o seu produto, a concorrência. Estude o seu produto e mais ainda a concorrência. Porque às vezes o seu produto pode nem ser o melhor do mercado, mas como você conhece a concorrência, o teu produto tem algum fator que diferencia e a necessidade que o cliente precisa. Você consegue convencer ele de que o seu é mais perfeito. Melhor, né? Uma coisa que sempre funcionou para mim, até nesse gancho, é que assim, eu só vendia aquilo que eu comprava. Quando eu estava num negócio e eu percebia que aquele negócio não era tão bom, eu preferia sair do negócio e procurar um outro produto para vender. Porque, mano, se o vendedor não acredita na solução, como é que ele vai conseguir convencer o cliente a acreditar, né? Exatamente. Show de bola. E falando sobre isso também, o Ricardo, sobre os números, né? Na época do marketing multinível. Posso colocar aqui meu blazer que o negócio esfriou aqui, pode, tá? fica lá. Pode perguntar quando eu vou aqui e volto. Fala, Tomás, e aí, meu querido? E aí, muito top, né? Show de bola, Sabia né? que o Ricardo ia abrilhantar aí, ia ser uma grande história, né? E grande ensinamento aí. Uhum. Agora a gente vai abordar os multinegócios, né? Que o homem agora está trabalhando com hotelaria, está lançando um livro, né? Ele vai falar um pouco mais sobre esse novo momento aí, né? Agora esquentou Depois dos Melhor. 40. Fala aí, Ricardo, como é que tá esses teus negócios, né? Na parte de hotelaria, o livro que você está lançando agora e a parte de consultoria, né? Em recuperação tributária. Você pode comentar um pouco sobre esses negócios que você tem espalhados aí? Bom, então vamos lá. Bom, eu estava na parte da minha história lá, falando sobre quando eu parti da locadora de... Sim, por que eu desisti da locadora de carro? Na verdade, não é que eu desisti, é que o mercado de locadora de carro, naquela época, mudou radicalmente, porque o meu público, naquela altura, eram os estrangeiros. Uhum. Enquanto o real estava muito desvalorizado em relação ao Tu lembra euro. qual era a cotação na época? Rapaz, eu lembro, era mais ou menos assim, não era tanto como hoje,
mas era 1 para 3, 1 para 3,50. Hoje é 1 para 5 e pouco, 1 para 6, né? Arredondando. Então eu lembro que teve um momento no Brasil que o euro e o dólar despencaram. Então, como despencaram, o que aconteceu? Eu não tinha mais... Alavancagem do câmbio, né? Porque com locação de carro eu trabalhava com previsões. Então tinha sempre agendamento para daqui a 6 meses, tá entendendo? Que eram só as férias, né? Fortaleza é uma cidade turística, então eu tinha sempre, sabia quanto eu ganhava daqui a 6 meses já. E com a mudança do governo, que foi até para melhor, inclusive, o euro e o dólar, eles baixaram muito em relação ao real. Com isso, ficou caro para os gringos vir para cá. E radicalmente, aqueles poucos que vinham, eles percebiam que era melhor fazer parceria com os taxistas do que alugar um carro por 15, 30 dias. E naquele momento caiu drasticamente a demanda e coincidiu de eu estar conhecendo esse outro modelo que é o marketing de relacionamento, são as vendas alavancadas. E eu tomei uma decisão eu fiquei 1 ano fazendo as duas coisas. Quando eu percebi que eu estava ganhando mais dinheiro com uma rede de distribuição alavancada do que com uma empresa no tradicional, eu tomei a decisão de fechar a empresa, exatamente. Na verdade, não fechei. Eu saí da sociedade, peguei meus carros, me capitalizei e fui investir nesse outro modelo de negócio que não tinha custo fixo praticamente. E aí esse modelo deu muito certo no primeiro ano, eu ganhava já mais no meu primeiro ano do que eu estava tirando pela Bora e com a locadora, para você ver como o negócio não estava tão bem assim. E aí o negócio, me dediquei em tempo integral, a coisa começou a crescer mais, e aí, paralelo a isso, meu negócio meio que partiu para outro estado, sem digamos assim, não era uma intenção minha, foi meio que por acaso, que foi na Bahia, né? E aí, naquela altura, o meu negócio da Bahia já estava crescendo muito mais que o de Fortaleza. E aí chegou o ponto que eu fui tomar uma decisão, olha, ou eu fico aqui em Fortaleza e meu negócio na Bahia cresce devagarinho, ou eu pego todos os meus esforços e aplico onde está bombando. E aí eu tomei a decisão de pegar meu apartamento, estava aqui, eu não aluguei, eu fechei ele, peguei meu carro, levei para Salvador, coloquei numa cegonha, peguei o avião e morei por 1 ano e meio em Salvador. E aí eu fazia uma única coisa exclusivamente, eu trabalhava incansavelmente para o negócio da Bahia bombar, eu cortei as pontes, digamos assim. Quantas horas por dia nessa época? Naquela época, era o seguinte, eu já tinha uma renda boa como líder dessa rede de organização, só que as pessoas, né, elas só fazem, é que nem a cachorro do cachorro. O cachorro chora, está sentado no prego. O cara pergunta, mas por que ele está chorando? É só ele se levantar do prego e sair andando que vai para a dor. É porque às vezes o prego não é tão grande, né? Que isso justifica o cachorro se levantar e sair para parar a dor. Então o que aconteceu? Eu fui para a Bahia e eu via que as pessoas reclamavam, mas não faziam o que tinha que ser feito, né? E aí eu, sem precisar financeiramente, mas para dar o exemplo, o que eu fazia? 7 horas da manhã eu distribuía 1000 panfletos, botava um boné, eu sei, se Tom mais sabe dessa história, tinha contado para ele, botava um boné, uma camisa escura, tipo V, e eu ficava panfletando na rua Otávio Mangabeira com Maranhão, lá em Salvador. Soltava 1000 panfletos, 7 horas da manhã. Boné, óculos também, eu tinha vergonha para ninguém me conhecer, né? E só 1000 panfletos. Aí no panfleto tinha assim, renda extra, pergunte-me como. Aí tinha um telefone e o nome da pessoa, Ricardo Ramos, né? Aí eu soltava os panfletos. E aí quando dava horário de atendimento de 12h às 4h, porque eu voltava do trabalho do panfleto, ia para academia, tinha uma vida tranquila, e de 12h a 4h eu recebia as ligações. E aí quando as pessoas me ligavam, pois não, eu recebi um panfleto aqui, eu queria falar com o senhor Ricardo. Eu falei, quem está falando aqui é o Rodolfo, eu sou funcionário dele, certo? E ele não pode atender, porque tem muitas pessoas que já querem conversar sobre essa oportunidade. Se você realmente tiver sério, dê seu nome e telefone, esteja no Pituba Plaza, 19h30, dia terça-feira, que ele vai reunir as pessoas interessadas e fazer uma seleção. E aí, o cara ia lá... Para você ver como tudo é abordagem, tudo é abordagem. E na terça-feira à noite, o que acontecia? O cara chegava lá, eu já tinha uma pessoa que era da minha rede, recebia todo mundo, pegava os currículos e o cara assistia a minha palestra. Aí no final, convidado de quem? Não, do doutor Ricardo Ramos. Aí quando terminava, eu perguntava, quem aqui foi convidado por Ricardo Ramos? Metade das pessoas se queriam vender o meu produto, né?
E aí eu falei, como é que você chegou a mim? Ah, não, porque de manhã cedo teve um rapazinho que me entregou o panfleto, depois eu liguei, falei com o seu funcionário, e agora é uma honra estar falando com o senhor, doutor. Ou seja, eu era o cara que... 3 em 1. Eu bati o escanteio, corria para cabecear e levava a bola para poder bater o centro. E isso aí eu dava aquela história da liderança, eu dava o exemplo. Né? E fazendo 1000 por dia não tem como. Então, naquele momento, eu fui o cara que mais recrutou pessoas para o negócio. Consequentemente, eu fazia um volume de vendas maior. E o negócio da Bahia foi alavancando, depois partiu para outros estados. E aí que as coisas ficaram no outro patamar da minha vida, né? Foi quando eu atingi minha liberdade financeira aos 40 anos de idade. Eu acho assim, além de convidar muito bem, é uma grande dificuldade desse marketing de relacionamento é conseguir manter as suas pessoas, né, os seus downsell, as pessoas que estão abaixo de você, engajadas e focadas, né, motivadas no projeto. Qual é o segredo assim, de manter tanta gente, né, você falou com mais de quantas 15 mil pessoas. 15 mil pessoas, manter todo mundo assim coeso, né, e focado no projeto. É como eu falei, Nando, o exemplo... Ele arrasta, né? Mas não é só o exemplo, né? Não, aí vamos lá. Aí o que acontece? Nesse caso específico, o que acontecia? Eu fazia isso mais para as pessoas verem que se você não conhece ninguém, você tem uma forma de atrair pessoas e para desenvolver a rede. Existe um modelo, né? Um método. Existe, é só copiar. É só copiar. Então, assim, eu praticamente nunca inventei nada na minha vida. Eu só copiei coisas que dão certo para alguém e eu ajusto com o meu jeitinho, com o meu estilo. Então, respondendo a sua pergunta, o que é que eu tinha em mente naquele momento? Eu queria resultados maiores do que o que eu tinha. Então, se você quer você quer ter resultado diferente, você tem que ter ações diferentes. Diz que ignorância é você fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Não vai. Você vai ter os mesmos resultados. Então, tinha que fazer uma coisa diferente. E naquela altura, isso para mim era uma das formas de eu motivar as pessoas a fazer aquilo que elas não gostavam pelo que elas queriam. E aí eu inspirava as pessoas a fazer o mesmo. Então elas iam fazendo, iam tendo resultado, ia ter bonificações e a coisa ia crescendo, até o ponto que me deixou numa situação muito confortável. Excelente, eu acredito também, né, nesse ponto aí, Ricardo, eu acredito muito também que a cultura, né, uma questão também do propósito dos fundadores, né, dos fundadores de uma organização, do negócio, ajuda muito nessa retenção também, né, a instalar uma crença, né, as pessoas terem uma visão, né. Então, eu vejo muito nessa pergunta aí que o Luiz falou, eu acredito que também tem esse drive aí, né, esse diferencial de negócios onde tem uma cultura muito forte, né? Uma crença estabelecida. E aí eu tenho até uma pergunta, né? Como Jim Rohn, por exemplo, né? Isso. E aí eu tenho até uma pergunta em relação a isso, né? Um pouquinho nesse gancho. O que é que tu vê nessa tua jornada aí, né? De sucesso em negócios, de tanto aprendizado, né? Tantos mentores também. O que é que tu consegue ver se pudesse pegar um ensinamento, né? Uma coisa assim que tu enxergou que fez grande diferencial na tua vida. Poxa, eu aprendi isso daqui, né? Foi me ensinado, sei lá, um ensinamento. O que é que tu acha que foi um grande insight, um grande conhecimento que tu leva para a tua vida toda aí na jornada? Uma coisa que eu também, no meu livro tem um capítulo que eu falo só sobre isso. Só se preocupe com aquilo que você controla. Então, aquilo que não tem solução, solucionado está. Então, se aquilo que você não controla, não adianta. Por exemplo, você vai sair para atender 10... Os princípios do estoicismo, né? Exatamente. É filosofia, basicamente, de negócio. Então, o que acontece? Você vai sair para trabalhar, certo? Aí você vai... Imagina que você é um cara que é um Uber. Então, o Uber você pode trabalhar 2 horas por dia, 3, 4, 7, até enquanto você aguentar. Quanto mais trabalha, mais você ganha, entendeu? Então, o cara sai para trabalhar de Uber. Aí acontece, aí começa a chover muito. Aí cai uma árvore na avenida. Ele tem 2 opções: esperar a chuva passar, fazer um caminho alternativo, ou ele voltar para casa e dormir, né? Ele controla a chuva? Não. Controlou a árvore? Não. Mas ele pode controlar a mudança de rota dele para sair daquela adversidade e fazer os números dele. Talvez por conta daquilo que ele não controla, né? Ele não vai ter o resultado que ele queria por causa de um fator externo, mas o que ele não pode é não fazer a parte dele. Então, o mais importante é você fazer a sua parte, certo? Porque a sua parte você controla, os demais não. Por exemplo, você não controla a decisão do cliente de comprar um produto ou não, mas você controla
a sua decisão de apresentar para 10 ou 30 ou 40 pessoas, de acordo com o que você está disposto a fazer. Então, acho que mais importante, eu gosto muito assim, o básico bem feito, você não erra nunca, né? Tem gente que quer reinventar a roda, e toda vez que o pessoal reinventa a roda, que bate com a cabeça, o que acontece? Chega para uma pessoa, eu fui fazer isso, rapaz, volta para o básico. Aí o cara vai lá e volta para o básico. Então, vamos raciocinar, se o básico é sempre aonde você volta para dar certo, então não sai do básico. Faça o básico bem feito, intensamente, que nunca vai dar errado. E copie aquilo que está dando certo. E não espera as condições perfeitas, né? No teu capítulo, tem um livro, do teu livro tem um capítulo que fala sobre o perfeccionismo, né? As pessoas esperam muito as condições perfeitas, né? Tu tá exatamente perfeito para começar a dar o primeiro passo. Só que aí o que acontece? As pessoas ficam pensando em situações e problemas que talvez nem existam, né? Simplesmente se elas se movimentarem, né? Então, ao invés de ficar pensando que pode acontecer, é mais fácil ir aos poucos, né? E degrau a degrau, que você chega lá onde você quer, né? Muita gente me pergunta, cara, hoje você trabalha com o quê? Né? Hoje eu tenho um estilo de vida, graças a Deus, que eu trabalhei muito para construir e era um objetivo de vida. Por exemplo, uma coisa que eu sempre escutei, que assim, pessoa de sucesso acorda a hora que o olho abre. Não é porque ficar dormindo o dia todo, o cara dorme cedo, acorda cedo, tem uma vida regrada e tal. Então, assim, uma coisa que eu sempre tomo para mim, nesse exato momento aqui, nós estamos em março de 2024, né? Março de 2024. Qual é meu projeto para os próximos 5 anos? Eu já tenho 3 projetos. Nesse exato momento, eu estou expandindo meus negócios de recuperação tributária para prefeituras. Eu estou expandindo meus negócios de projetos para empresas para se desenvolverem e crescerem, porque eu sou economista. Finalizei o livro, estou montando meu canal de YouTube, certo? E meu landing page para começar a trabalhar com mentoria e palestras, porque eu fui palestrante durante 18 anos da minha vida, né? Então, na verdade, eu sou mais palestrante que qualquer outra coisa. Então, estou voltando a ser um palestrante profissional, tá? Baseado no livro e nas mentorias. Isso é tudo coisa que eu estou plantando para daqui a 5 anos. E plantando agora para colher depois. Exatamente. E o curso de direito que eu vou voltar. Então, você me pergunta, mas você já tem uma renda, você já tem uma vida, você já tem uma certa estabilidade. Por que você quer fazer isso? Eu falei, primeiro que eu só quero parar de trabalhar quando eu morrer. Mas eu não quero trabalhar por necessidade, por obrigação. Eu quero desenvolver projetos para eu continuar trabalhando a vida toda por prazer. Então, basicamente, é assim que eu penso. Eu estou sempre preparado para os próximos 5, 10 anos. É que nem o Tomás fala, né? Já que você pode trabalhar com tantas coisas, por que não trabalhar nas coisas que te dão prazer, né? E nesse mundo moderno, acabou aquele negócio que você tem um emprego, que você entra. Eu, quando arrumei meu primeiro emprego, eu achava que eu ia trabalhar lá, eu ia crescer no plano, eu ia virar um diretor da multinacional, ia ficar rico e ia me aposentar. Era esse o plano que eu tinha quando eu tinha 19 anos de idade. Hoje, graças a Deus, meu é completamente contrário. Hoje eu tenho vários negócios, eu quero cada vez mais fazer novos negócios, porque uma coisa que eu aprendi na vida, assim, nos últimos 10 anos, o mundo moderno está muito assim, nada é para sempre. Então você mede o teu sucesso, não é pelo mês que você mais ganha, é pela média daqueles 12 meses mais baixos. Aí você mede o teu sucesso. Porque o mês de pico é muito fácil você ter, pode ser uma coisa que nem foi seu mérito, foi uma sorte. Mas você mede o teu resultado pela média dos menores meses, dos 6 menores meses. Então, parte desse princípio, você tem que ter múltiplas fontes de renda. Esse é o conselho que eu daria. Desde que um não atrapalhe a outra, você vai desenvolvendo projetos paralelos, sempre projetos a médio prazo, curto prazo e a longo prazo. Tomás, vou fazer as considerações finais, tá? Vou passar a bola para você também fazer as suas. Já queria de antemão agradecer a presença do Ricardo Ramos, foi muito inspirador. Ele vai falar um pouco mais sobre esses projetos do livro dele, para finalizar, e convidar o pessoal para seguir ele no Instagram. E Tomás, vou estar te passando a palavra aí, tá, irmão? Faz as considerações finais e passa a bola para o Ricardo, por favor. Show de bola. Como eu falei no início, né, só tenho a agradecer o Ricardo. Tenho certeza que isso foi só uma palhinha, né, do tanto que ele tem de conhecimento, né, de resultado. A gente poderia ficar aqui horas, né, o dia todo aí conversando, que com certeza teríamos muito que aprender. Então, quem sabe a gente, próxima vez eu tô aí presencial, junto com você para lhe dar um abraço, tá bom? E obrigado mesmo. E pode aí fazer as considerações, Ricardo. Tá bom? Bom, então vamos lá. Estão todos convidados aqui.
O lançamento do livro vai ser nesse semestre, provavelmente final de maio, começo de junho. Eu quero fazer antes do São João, para não desfocar as pessoas, né? Serão 3 lançamentos, será um lançamento em Fortaleza, vai ter um lançamento em Salvador e um lançamento em São Paulo também. Eu quero começar por Fortaleza. Excelente. Certo? E a dica que eu diria aqui, para quem está ouvindo a gente aqui, para quem está no início da carreira, é assim, seja curioso, procure se informar, leia muito, leia tudo que você puder, leia livros de pessoas de sucesso, né? E para finalizar, eu costumo dizer o seguinte, que existe sim o sucesso da noite para o dia, né? O sucesso da noite para o dia leva só 10 anos. Então, a noite para o dia são 10 anos. Então, o que você tem que fazer, você tem que ajustar a sua vida, a sua filosofia de vida. E filosofia é um conceito, a grosso modo, nada mais é você fazer aquilo que você acredita fazer e se basear nesses princípios. Então, sucesso da noite para o dia daqui a 10 anos. Então, plante hoje para colher daqui a 10 anos. Pois, Ricardo, muito obrigado, tá, irmão? Foi um prazer te receber. Pessoal que assistiu a gente aqui no YouTube, muito obrigado. Esse é o nosso 4º episódio. Acompanhe a nossa série, vai ter o 5º, 6º episódio. É um prazer estar recebendo vocês. Baseado em marketing, nosso canal. Siga no Instagram, siga no YouTube e a gente se vê no próximo. Um abraço e até mais.